Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, queridos amigos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco durante as reflexões dessa noite, nos auxiliando na compreensão dos temas que serão tratados aqui e que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. O estudo do Livro dos Espíritos hoje diz respeito ao capítulo 1, cujo título é Deus, que vem sendo estudado nas lives anteriores. Questão 15, que trata do panteísmo, opinião já comentada na questão 14, na semana passada, pelo nosso companheiro Alexandre. Vejamos a questão 15, feita por Kardec aos espíritos da codificação espírita. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? E os espíritos responderam: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Olha que interessante, né? O homem quer ser parte de Deus. Por isso ele acredita, né, ser um pedaço, uma parte do Criador, nessa teoria panteísta. Então, segundo nós vimos, essa opinião, né, que também foi explanada pelo Alexandre na semana passada, segundo essa ideia, Deus não é criador. Os seres, os corpos celestes e da natureza seriam partes dele e não criaturas ou criações suas. Portanto, a teoria panteísta desmancha a ideia de Deus criador, reduzindo Deus à mera condição dos seres imperfeitos, sujeitos às mesmas paixões e vicissitudes materiais, o que é inadmissível. A doutrina panteísta é uma doutrina filosófica que torna pequena, que diminui mensuravelmente a grandiosidade de Deus. O Espiritismo, se contrapondo a isso, nos ensina que tudo que existe, toda a natureza, todo o universo é criação de Deus, que é o Criador. Ensina-nos também que Deus se revela pelas suas obras, como o pintor se revela pelo seu quadro. Mas da mesma forma que o quadro não é o pintor que o concebeu e criou, as obras de Deus não são o próprio Deus. Isso é confundir o Criador com a criatura ou criação. Para Emmanuel, segundo seu livro Palavras de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nulo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Jesus
não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. E continua Emmanuel no livro Roteiro, também psicografado por Chico Xavier. Por este ensinamento, o Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Meimei, no livro Pai Nosso, também psicografado por Chico Xavier, nos diz que o Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com esta afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. E continua Meimei, na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. No livro A Gênese, Kardec nos ensina: Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Kardec continua: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Portanto, queridos irmãos, Deus não pode ser apequenado, reduzido em sua grandeza, confundido com a sua obra, conforme propõe a ideia panteísta. Deus é o nosso Pai, o Criador. Tudo, seres, corpos da natureza, corpos celestes, tudo é sua criação.
E como responderam os espíritos codificadores a Kardec, o homem, não podendo se fazer de Deus, quer ao menos ser uma parte dele. E para complementar, o nosso estudo, a ideia, de Deus, diferentemente do que propõe a ideia panteísta, nós trouxemos esse belo poema do Antero de Quental, que consta do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado pelo nosso inovidável Chico Xavier, intitulado Deus. Antero de Quental é um poeta. Ele nasceu na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842 e desencarnou por suicídio em 1891. É vulto eminentemente destacado nas letras portuguesas, caracterizando-se pelo seu espírito filosófico. Então vejamos o seu belo poema Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Boa noite, amigos. Grata pela atenção de todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre.